Continuando a temporada do Temperos de Cinema, hoje nós estamos aqui novamente nesse espaço tão bonito, tão agradável, que é o Espaço Mondo da construtora Tebas. Lembrando que nessa temporada a gente está comentando filmes que estão nos streamings, assim você pode assistir ou reassistir. Hoje nós vamos comentar o filme Patch Adams, O Amor é Contagioso. Esse filme pode ser assistido no Telecine. E nos temperos, a cozinha da Ayla já escolheu uma receita bem especial para esse filme também. E para comentar esse filme comigo, eu escolhi uma pessoa que tem muito a ver com esse filme. Hoje nós estamos recebendo aqui, novamente, porque ele já veio no Temperos do Cinema, o Dr. Guilherme Martini. O Dr. Guilherme é médico e é fundador do grupo Faz Bem Fazer o Bem. Guilherme, seja muito bem-vindo novamente ao Temperos de Cinema. Muito obrigado, Fátima. É uma alegria estar aqui novamente com você, num momento de um programa que é super agradável, de coisas que a gente gosta, que é filme, que é culinária, né? E que traz um pouquinho de verdade sobre a vida, que a gente possa aproveitar isso. Isso é muito legal. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma delícia receber você. Hoje, como eu disse, nós vamos comentar o filme Patch Adams, O Amor é Contagioso. Esse filme é de 2002, ele tem a direção do Tom Sadiak e ele conta a história de Hunter Adams, que em 1969, que é quando se passa o filme na década de 70, após ele tentar se suicidar, ele voluntariamente se interna num sanatório. E ao ajudar outros internos, ele descobre que aquilo faz bem para ele, que ele quer ser médico, para poder ajudar as pessoas. E aí ele sai dessa instituição, ele entra para a faculdade, só que ele tem métodos pouco convencionais, né, que inicialmente causam espanto e até algum tipo de contrariedades, né? Mas aos poucos ele vai conquistando todos, com exceção do reitor da faculdade, que a princípio quer expulsá-lo, mas a coisa vai se desenrolar de outra forma. Gui, a gente sempre... Eu posso te chamar de Gui, claro, né? Porque Dr. Guilherme não combina comigo. Como a gente sempre ouve, e você também sabe muito bem disso, as transformações na vida da gente, ou ela acontece pelo amor ou pela dor, né? E no caso desse filme, a princípio foi pela dor, porque ele passou por uma tentativa de suicídio, mas depois pelo amor, porque ele se apaixonou pela profissão. E como que você vê essa transformação na vida das pessoas? Eu sei que você convive com isso, quando a pessoa se transforma pela dor. Bom, pela dor é o caminho mais difícil que a gente escolhe, né? Com certeza, o ser humano é um ser mutável. Eu acredito que, e acho que todo mundo concorda comigo, que o ser humano ele veio a esse momento na Terra para aprender. O ser humano está em constante aprendizado. A gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente aprende a comer, a gente aprende tudo na vida. Inclusive a amar o próximo, a ter respeito ao próximo, enfim, todas as coisas básicas que a vida, que a gente faz ou que a gente tem a oportunidade de crescer, é tudo um aprendizado que nos levam a um bem maior. Esse bem maior, vamos dizer assim, as pessoas têm a opção, vamos dizer assim, resolutamente, ela pode escolher que ela precisa melhorar em algum ponto, ou pelo amor ou pela dor. A coisa mais certa, mais assertiva é pelo amor, quando você se dedica, quando você se entrega. No caso do Patch Adams, ele viu que necessitava de amor, de carinho, de compreensão, de compaixão. E aí acho que primeiro filme a retratar uma coisa que é super bacana, é você se colocar no lugar do outro, né? Sim, a empatia que começa, eu acho que é um dos primeiros filmes que trata sobre isso. A empatia é uma coisa super importante. E ele trata todo mundo com o mesmo carinho, mesmo não gostando, ele trata com um carinho, com amor, com risadas, com alegria, que é um efeito super bacana e positivo no tratamento de qualquer pessoa.
Então eu acho que o caminho da dor é o mais difícil de todos, mas que ele ensina de uma forma diferenciada, ele ensina também. Ele ensina. Eu vejo a medicina aqui como uma ciência que tem como base o cuidado com as pessoas, né? A sua decisão de montar o Faz Bem, uma vez que você é médico, ela passou por aí, por esse desejo de cuidar? Eu acho que sim, Fátima. Não só de cuidar, claro que o cuidado fazia parte. Mas assim, o mais profundo na minha alma, que é o mais sincero, o mais verdadeiro, que tocou mesmo, que mais me tocou de ajudar o próximo, era a minha gratidão a Deus por tudo que eu tinha recebido a minha vida toda. E esse desejo de ajudar o próximo veio desse exemplo. Como eu tive essa ajuda na minha vida de uma forma tão bacana, que eu ia passando o tempo e eu ia percebendo que eu precisava ajudar a entregar um pouquinho daquilo que eu tinha passado, porque Deus me deu muitas chances na vida, me deu muitas bênçãos, e eu queria de alguma forma retribuir isso de tudo que eu recebi para as pessoas que pudessem sentir um pouquinho disso também. Porque às vezes não é só, as pessoas às vezes não são religiosas, não esperam nada de Deus, não tem nada, mas esperam do ser humano. Sim. E eu, como ser humano, que eu acredito em Deus, eu acredito que eu poderia tocar um pouquinho essas pessoas, e dentro disso eu me vi na oportunidade de fazer o bem. Foi quando a gente monta o nosso grupo, né? O Guilherme sempre emociona quando ele fala disso, gente. Eu também, mas alguém tem que segurar aqui. Então, assim, o Grupo Faz Bem, para mim, sempre foi a minha resposta a Deus em tudo aquilo que Ele me favoreceu. E eu queria transmitir um pouquinho disso, de tudo, para que as pessoas tivessem um pouco de amor, um pouco de esperança, um pouco de carinho, um pouquinho de compaixão, de alegria de viver. Eu acho que é isso. Tem uma parte no filme, depois a gente vai falar mais do Faz Bem, mas tem uma parte no filme que ele, inclusive quando ele está sendo lá falando com o reitor, tá sendo a banca dele, que seria, né, para a formatura, que ele fala da morte. E eu acho que ele fala da morte de um jeito tão leve e ao mesmo tempo realista, porque a morte, tudo bem, é uma coisa difícil, mas a gente tem que saber que ela existe, tem que aceitar a morte, né? E eu acho assim, vocês que são médicos, que trabalham com a saúde, com as pessoas, vocês vivem isso às vezes no dia a dia. Então lidar com a morte não é uma coisa fácil, mas como que você como médico pensa nisso, sabe? A relação com a morte, como as pessoas têm essa relação, como é que é? Bom, essa relação pra gente é um pouco mais fácil porque a gente passou boa parte da nossa vida lidando com perdas. E perdas importantes às vezes, né? A mãe que perde o bebê, a mãe que morre, ou dentro da minha área da obstetrícia, muito aconteceu isso. Então a gente teve um certo preparo, com o decorrer dos anos a gente enxerga a morte de uma maneira um pouco diferenciada. E eu como espírita, eu enxergo um pouco mais diferenciada ainda. Para mim ela não é um final, ela é o início de uma nova etapa. Acredito muito na reencarnação, acredito muito em Deus, acredito na espiritualidade e acredito que a morte é um fechamento de um ciclo e o começo de um outro. A morte ela é uma coisa natural. As pessoas sabem que a única certeza nossa na vida é a morte. As pessoas se enganam, dizem que não, quem sabe Deus não vai ver a minha hora. Vou passar batido. Vou passar batido, né? Mas não, todo mundo tem essa hora. Ela só tem que entrar como o Pat Adams, né? Com muita alegria nos nossos finais. Então a gente também nunca sabe qual é a data que a gente vai morrer, então a alegria ela tem que ser uma constante. Para que a gente não perca tempo com preocupação, com tédio, com raiva, com ódio. A gente tem que viver e viver bem. E aproveitar enquanto está aqui, né? Porque a fala dele sobre a morte me marcou muito, porque ele fala de um jeito que você acaba falando, é verdade, gente, a morte não precisa ser encarada como uma tragédia. É isso mesmo. Né?
E já que a gente está falando em alegria, no filme o personagem ele faz o bem com muita alegria e diversão. E eu gostei muito disso, porque às vezes você faz algum movimento de solidariedade, alguma coisa, que aquilo fica meio melancólico, pesado, triste, e não tem que ser assim. Tem que ser uma coisa alegre, divertida. E o Faz Bem tem isso. Eu acho assim, vocês criaram uma forma que estimula as pessoas a fazerem o bem, a se doarem, mas de uma forma alegre, a se divertirem. Elas dançam, elas cantam, elas comem bem, elas bebem. Então é isso mesmo. Ali as pessoas, a gente torna possível que as pessoas que não têm tempo, elas possam praticar a caridade ao mesmo tempo se divertir. Rir, comer, beber, dançar, interagir com pessoas estranhas que acabam se tornando amigos lá dentro. Enfim, é a capacidade de tornar a nossa vida mais leve. E a caridade é um grande passo para isso. Na maneira como a gente faz, a gente oferece um pouco de uma boa culinária, encontro de grandes pessoas, de pessoas bacanas, que têm o mesmo intuito, a mesma ideia da caridade. E ali é um local que vai se produzir muita alegria, muita felicidade, como o Patch Adams. Como eu lembro, a gente fez agora um evento, que foi o Boteco do Salim, que foi uma delícia, com a banda, né, que a Delfos patrocina, a Expressão Popular, todo mundo dançando, alegre e se doando, né, também. Foi uma alegria muito grande esse nosso evento, foi uma participação incrível da banda Expressão Popular, que eles animaram demais o povo. A gente apresentou um menu fantástico também, né? Tava muito bom. Comida maravilhosa. A comida maravilhosa, né? Os nossos amigos lá que encabeçaram tudo, foi fantástico. Era Boteco do Salim, gente, porque era comida de boteco árabe. Ah, meu Deus! E olha, não teve quem não gostou, foi muito bom. E a gente tem eventos aí pela frente agora, né? A gente vai ter a feijoada, que é tradicional já do Faz Bem. Não tem mais convite, gente, não adianta pedir pra gente. Esgotou antes de um mês, né? Mas vai ser também com a banda Expressão Popular, vai ser muito bom. Então, conta um pouco aí, porque tem gente que talvez ainda não saiba o que é o Faz Bem Fazer o Bem. Fala um pouquinho pra gente. Faz Bem Fazer o Bem é um grupo que eu criei há 10 anos atrás, agora em novembro fazem 10 anos. E a gente juntou amigos com o mesmo intuito de fazer a caridade. A gente faz jantares com o intuito de arrecadar cestas básicas, que são famílias já cadastradas pelo Centro Espírita Operários da Verdade. E não são todas as famílias que a gente fornece as cestas básicas, mas grande parte, a maioria, é a gente que dá, né? E é um momento da gente agradecer sempre a Deus a tudo aquilo que a gente tem. A gente se tornou uma família com tudo aquilo que a gente faz, que passa, que acontece. É uma alegria constante aquilo lá. E o mais bacana de tudo é que as pessoas que participam, elas sentem que elas estão ajudando. Porque se não fossem as pessoas ajudando, comprando os convites, não existiria o Faz Bem, né? Então a gente tem a plena consciência de que eles são as pessoas mais importantes. A gente estaria por agradecimento, por querer fazer a caridade, mas a verdadeira caridade são eles que fazem, porque eles compram os nossos convites. É isso que eu agradeço. E esse nome, Faz Bem Fazer o Bem, eu acho ele muito assertivo, porque a gente que trabalha, eu também trabalho, né, com o grupo aí, faz muito bem pra gente. Eu acho sem dúvida. Mais do que para quem recebe a cesta, sabe? Faz muito bem mesmo, né? Então eu acho muito correto esse nome. Não tenha dúvida nenhuma. Que se não fosse assim, eu também não haveria o porquê desistir o Faz Bem, né? A gente cansa, mas a gente termina o dia feliz. A gente termina o dia realizado depois de ter arrecadado um monte de cesta básica. Sensação de missão cumprida. Exatamente. Né? Guilherme, é sempre uma delícia conversar com você, mas para finalizar, eu queria que você me dissesse qual tempero que você descobriu nesse filme. Bom, Patch Adams, não tenha dúvida nenhuma, é a alegria. A alegria tem que ser uma constante na nossa vida. Ali ele coloca a alegria como de momentos finais de pacientes, né? Pacientes em recuperação, com doenças. Mas eu acho que a alegria ela tem que ser uma constante para a gente todos os dias.
porque a gente não sabe quando a gente vai partir daqui. E partir no momento de tristeza, de chateação, não é bom. Bom a gente ser sempre feliz, a gente ser lembrado pela nossa alegria, e é o melhor que a gente tem para carregar da vida, né? Carregar fardos pesados não é muito bom. Obrigada, Guilherme. Muito gostoso falar com você. Agora a gente vai ver o que a Ayla preparou lá pra gente, uma receita especial. Lembrando que toda semana a gente tem aqui um convidado, um amigo para comentar um filme, uma receita nova. Então siga a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube para ver, inclusive, aqui onde a gente tá. E toda semana acompanhe. Ah, e lembrando, o Faz Bem Fazer o Bem vai ter um site que deve ficar pronto em junho, que vai ser Faz Bem Fazer o Bem Jundiaí. E está no Instagram também, quem quiser seguir, é Faz Bem Fazer o Bem Jundiaí. Daí você fica sabendo dos eventos, quem sabe dá tempo de comprar convite para o próximo. Esse já não tem mais. Verdade. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço, muito Fatima. obrigada. Obrigado você de coração. Oi gente, tudo bem? Na receita de hoje vamos de sticks de mussarela. Ótimo para comer com essas crianças, me inspirei aí no filme Patch Adams, então vamos à receita. Você vai precisar de mussarela de barra, ou mussarela, ou queijo Minas padrão, queijo meia cura, um queijo que seja durinho. E folha de massa filo. Você vai pegar a massa filo, vai cortar um pedaço que dê para você envolver esse palitinho de mussarela, de queijo. Você vai cortar o queijo como se fosse na espessura de um dedo. Aí você enrola esse pedaço de queijo na massa filo. E é isso, precisa fechar bem todos os lados. Para fechar bem é só você passar um dedinho com água molhada, que ela já gruda. E aí deixa uma panelinha com óleo a 180 graus, não pode estar muito, muito quente, 180 graus é o ideal. E aí você vai fritar. É uma delícia para comer, principalmente com ketchup, e eu tenho certeza que as crianças aí da sua casa vão adorar. E pode fazer uma pratada de mussarela sticks para comer assistindo esse filme, que é muito legal. Essa é a minha receita da semana. Até semana que vem!